Graça e paz, Moisés Oliveira. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo. Hoje estaremos falando sobre a lição 8, que fala sobre o início da civilização humana. Nós vimos no capítulo 7, na lição 7, que foi a queda. Nós vimos que por causa da desobediência de Adão e Eva, ambos foram expulsos do jardim do Éden. E uma pergunta que eu quero já abrir esse estudo. Será que se Adão e Eva não tivessem pecado, existiria civilização? Qual seria a resposta de vocês? Sim, existiria civilização. Que quando Deus formou o homem e a mulher, o que ele falou? Que era para crescer e multiplicar. Mas só que nós vamos ver aqui o início da civilização, aonde traz como texto áureo Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: reconheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Ele edificou a cidade e a chamou a cidade pelo o seu nome, filho Enoque. Amém? Aqui traz uma grande lição aqui, que traz aqui a verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Será que a sociedade a qual nós estamos vivendo hoje tem glorificado o nome de Deus? Quero deixar essa reflexão e esse pensamento nesses 10 minutinhos no máximo que estaremos fazendo esse vídeo. E o objetivo geral da lição de hoje é o que? É esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem o poder para chegar e falar assim, haja, acabou. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder de intervir na civilização humana. Amém? Eu quero deixar aqui, para nós dar andamento ao estudo de hoje, vem falando sobre a origem da civilização humana. Primeiro nós temos que ter em mente o que é civilização. Civilização, segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região ou de um país ou de uma sociedade. Isso aconteceu também no tempo de Adão e seus descendentes. Existia-se uma cultura, existia-se, no caso, coisas peculiares à vida deles. E nós vamos estar vendo aqui um pouquinho de cada coisa. Vem falando também sobre a origem da civilização, o casamento como uma base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Hoje em dia estamos vivendo numa época que o casamento não é mais em si uma instituição para muitos, não é uma instituição constituída por Deus, e sim um negócio, e sim um acordo que, se não der certo, cada um vai para um lado. Mas como nós vivemos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que o casamento, ele foi feito para durar. O casamento que Deus, ele une, jamais separa o homem. Nós temos que ter, se nós colocarmos o Senhor como o cordão de 3 dobras no nosso casamento, irmãos, não há problema que possa ser, o casamento possa acabar. Não há situações que o Senhor não possa resolver. Mas se nós colocarmos o Senhor como o cordão de 3 dobras na nossa vida. Aqui também vem falando sobre a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada, ela apresenta que o trabalho não é como um fim mesmo, como uma subsistência. Ou seja, na queda do homem, o homem, se Deus, quando deu Adão, o que Deus deu a Adão na origem, na criação?
deu o domínio para que ele pudesse o quê? Tomar conta, o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Com a sua queda, ele perdeu isso tudo. Com a queda do homem, quando o pecado entrou, o que aconteceu com Adão? Sobre o suor do seu rosto, nós iríamos o quê? Comer. A mulher sentiria dores, ou seja, o parto seria uma coisa dolorosa. Isso tudo por causa da desobediência. Mas a subsistência da civilização, ela requer também do trabalho. Tá bom? A civilização e o conflito. Houve conflito naquele tempo? Vamos ver um pouquinho? A Bíblia fala sobre Caim e Abel. Quem foi Caim e Abel? Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Sendo que Caim, ele se tornou, lavrador. Enquanto Abel, seu irmão, se decidiu ser o quê? Pastor de ovelha. E aqui nós vemos, eu não quero entrar nesse detalhe sobre a inveja de Caim sobre Abel, mas assim, o que eu quero trazer aqui, o trabalho ele dignifica, o homem. O trabalho ele enobrece o homem. Entendeu? Então a Bíblia sempre traz aqui para nós que o trabalho ele edifica, ele dignifica o homem. Aqui também me falando uma coisa que me chamou bastante a atenção, sobre a cidade de Lameque. Nós aqui não vamos confundir Enoque como piedoso e ancestral de Noé. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após ele ter o quê? Haver assassinado o seu irmão. Entendeu? Então a cidade de Lameque, ela foi o quê? Ela foi construída, ela foi levantada logo se depois que Caim matou Abel. Deus, ele intervém na civilização? Eu fiz essa pergunta lá atrás. Sim, Deus ele intervém na civilização. Deus ele pode vir com suas mãos fortes, com seu braço forte e chegar e falar assim, chega. Nós podemos ter uma base bíblica aqui que Deus ele faz a intervenção na biografia de cada homem. Eu vou falar sobre 3 homens aqui, rapidamente. Eu vou falar sobre Adão, eu vou falar sobre Caim e eu vou falar sobre Enoque. Sobre Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus ele chega e fala assim para Adão, Adão, aonde você está? Ou seja, logo depois da queda, Deus ele foi lá, perguntou, interviu. Mas ele queria ver de Adão o quê? A sinceridade. Podemos falar sobre Caim. Caim, depois quando matou seu irmão Abel, Deus fala assim, Caim, por que seu semblante está descaído? Aonde está o seu irmão? Ele vai lá e ainda responde a Deus mal criadamente, caso eu sou tutor do meu irmão, para ficar tomando conta. E nós podemos ver também em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que é uma passagem tremenda, que Enoque andou com Deus e Deus tomou o que? Para si. Ou seja, a intervenção da biografia de cada homem, Deus ele pode intervir. Deus ele tem um controle de tudo. Deus ele aqui, ele interviu na história da civilização. Aonde foi essa história da civilização? Teve 2 episódios, o dilúvio e teve também aqui a Torre de Babel, onde Noé era tirado como louco, aonde aqui a Torre de Babel, onde queriam construir uma grande torre para chegar ao céu. Ou seja, Deus foi lá e interviu. O que eu posso dizer aqui? Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Sabe como que Jesus Cristo é a única mudança para a civilização humana? Depende de mim e depende de você. Nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que propagar o Evangelho. Nós temos que começar dentro da nossa casa. Nós temos que começar em pequenos núcleos. A mudança ela tem que sair de dentro das nossas casas para fora.
E eu vou estar lendo aqui a conclusão. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos ser destruídos. Além disso, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as duas propriedades, o sal e a luz. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Que Deus possa estar abençoando os irmãos em nome de Jesus. Amém?